Bom dia, irmãos. Graça e paz a todos. Vamos seguir nossa visão panorâmica, capítulo 12 de 1 Samuel. Então, no capítulo 12 de 1 Samuel, é um capítulo fantástico, no qual um homem honrado, um profeta do Senhor, ele se coloca à prova diante de todo Israel. Ele pergunta se ele cometeu algum crime perante os homens, se ele aceitou algum tipo de suborno, se ele infringiu o direito do órfão, da viúva, do estrangeiro. E os homens falam que não, que ele foi honrado em toda a sua vida. Esse é o profeta Samuel, que, diferente dele, os seus filhos foram homens corruptos. Então nós vemos que Eli teve seus filhos sacerdotes corruptos, e Samuel, mesmo sendo um grande homem, um grande profeta do Senhor, não conseguiu colocar a sua casa em ordem em relação a seus filhos. Não conseguiu passar a sua virtude, não conseguiu passar a vida que ele tinha com Deus para com seus filhos, embora ele tenha sido um grande profeta do Senhor. E aí, os homens aprovam, então, Samuel, e fala que não, que ele é um homem honrado, que ele não cometeu nenhum crime diante do Senhor. E no capítulo 13, não, e antes de ir para o capítulo 13, ainda no capítulo 12, Samuel aproveita que todo Israel está ali reunido, ele os repreende, falando do grande mal que eles cometeram perante o Senhor, rejeitando o Senhor como seu rei, e Israel reconhece esse erro, e Samuel fala para eles: olha só, vocês já fizeram isso, mas a situação é o seguinte: Deus, ele é bom, Deus é misericordioso, ele não abandona seu povo. Agora vocês terão Saul como rei, mas ame a Deus com todo o vosso coração. Siga a lei, os princípios, os mandamentos do Senhor, para que as coisas venham dar certo, para que a Israel possa prosperar. E assim nós terminamos então o capítulo 12 com a repreensão de Samuel contra os israelitas por terem abandonado o Senhor, e uma direção de sabedoria de obedecer o mandamento de amar o Senhor de todo o coração. Capítulo 13, nós vemos aí os filisteus se levantando contra Israel, e nós vemos que Saul, ele tinha 30 anos quando ele começou a reinar, e reinou 2 anos sobre Israel. E Saul, então, ele mata ali o prefeito dos filisteus, e depois que ele mata o prefeito dos filisteus, os filisteus se reúnem para atacar os israelitas. E nesse ajuntamento dos filisteus, perto dos israelitas, os israelitas temem os filisteus e se escondem em cavernas, em poços, em cisternas, em penhascos. Eles se escondem em diversos lugares, e Samuel, ele demora chegar ao encontro com Saul. Mais interessante, que parece que Deus já tinha falado tudo com Samuel, porque olha o que acontece no versículo 12. Não, vamos começar no versículo 13. Samuel disse a Saul: agis como insensato, tu não guardaste o mandamento que Yahvé teu Deus te prescrevera. Se lhe tivesse obedecido, Yahvé teria firmado o teu reino para sempre sobre Israel. Mas agora o teu reino não subsistirá, ou seja, não permanecerá. Yahvé já achou um homem conforme o seu coração e o instituiu para chefe do seu povo, porque tu não observaste o que Yahvé lhe havia ordenado. Então, o que aconteceu? Lá no capítulo 10, Samuel tinha dado uma ordem para Saul. Vocês lembram dessa ordem? Tá aqui no versículo, quer ver? Versículo 8. Versículo 7. Quando esses sinais te sucederem, age de acordo com as circunstâncias, porque Deus está contigo. Versículo 8. Descerá antes de mim a Gilgal, e logo irei ter contigo para oferecer holocausto e imolar sacrifício de comunhão. Então, Samuel, ele falou várias palavras precisas, várias profecias ali do que iria acontecer com Saul, e uma delas seria esse encontro nesse dia do confronto com os filisteus, que é lá
em Gilgal, e Saul deveria então esperar Samuel para que Samuel oferecesse o sacrifício. Afinal, Saul não era um sacerdote, mas Samuel ele era um profeta e também era um sacerdote do Senhor. E aí Saul, ele vê que os filisteus estão ali cercando eles e que o povo está com medo, está se dispersando, está indo embora, está fugindo desse confronto. Ele pega e oferece esse sacrifício de forma terrível, porque ele não era sacerdote. E aí Samuel repreende ele, e o que eu achei muito louco é essa questão que Samuel ele já tinha uma palavra do Senhor, que já viu um homem separado segundo o seu coração, que nós sabemos que é Davi, que nós vamos ver logo à frente na história. Então tu vê que Samuel ele estava constantemente conectado com o Espírito do Senhor, e o Senhor falava com ele, cara, falava tudo mesmo para Samuel. Então Samuel tinha um nível muito alto de intimidade, de comunhão com Deus. E aí nós vemos depois o confronto dos filisteus com os israelitas. E cara, os israelitas não têm arma. Falam que os israelitas estão ali com ferramentas, com foice, com machado. Eles deveriam amolar suas armas com os filisteus, ou seja, com seus inimigos, pagar para que as armas fossem amoladas. Somente Saul e o seu filho Jonatas que tinha espada. E assim nós terminamos então o capítulo 13 com a repreensão de Samuel. E olha que Saul esperou, irmãos. Saul esperou 7 dias por Samuel. Mas Samuel só chegou tipo no finzinho do dia, logo após ele oferecer o sacrifício. Cara, muito sinistro esse episódio. Tipo assim, como se o Senhor já tivesse contado tudo para Samuel. Falando assim, ó Samuel, você vai chegar a tal hora, e quando você chegar, Saul vai ter oferecido o sacrifício, e você então vai dizer que o seu reino foi perdido e que eu já escolhi um homem segundo o meu coração. Essa é a ideia que nós temos na narrativa aqui da palavra do Senhor no capítulo 13, que o Senhor tinha comunicado tudo para Samuel, porque ele chega exatamente pós o sacrifício no 7º dia. E assim foi então a repreensão de Samuel contra Saul. Beleza, galera? Graça e paz a todos. Vamos seguir aí a nossa visão panorâmica e ver o que acontece com essa história. Fui!